Nós temos que... O exercício de fluxo de caixa a gente corrigiu? Fala comigo, gente. Vocês têm que falar comigo. Vocês estão me ouvindo aí? Põe um joinha aí. Fala comigo. Beleza. O de fluxo de caixa a gente corrigiu, Fábio? Fluxo de caixa, Vitória, a gente corrigiu? Corrigiu ou não? Fluxo de caixa foi o da semana passada, não foi, Paulo? Eu não estou... Vocês acreditam que eu confundi esse nosso... Eu acho que foi o seguinte, deu algum problema, você falou que não precisava fazer, Isso. e dessa semana aí, que foi o que foi, mas o outro você pediu para não fazer, O fluxo de caixa ou da DRE? Da DRE eu o do recebi um fluxo de monte. caixa. O do DRE, você mandou fazer mesmo. Não mandei não, Fábio. Pedi, né, cara? Eu não mando nada. Nós que entramos no processo aqui. Então, deixa eu interromper aqui. Peraí, só um pouquinho. Pausar, vou pausar. Posso gravar de novo. Aqui, ó. Vê se apareceu para vocês aí. Então, se você pediu na aula passada pra gente. Vocês fizeram? Sim. Mas por que vocês não me enviaram esse exercício? Cadê? Não, você pediu Da semana DRE, passada pra gente entregar hoje. Esse aqui vocês fizeram? esse é da DRE, ué. Não, isso aqui é fluxo de caixa aqui, ó. Olha o fluxo de caixa aqui, ó. Demonstra o DRE, ué. E o fluxo de caixa, ó. Ah, mas era assim, deu na mesma. Esse a gente. Esse você passou na aula de segunda passada, junto com o outro, para te enviar hoje. Então espera aí. Então, eu tô confundindo. Gente, eu tô com a boca inchada aqui, que eu fiz um tratamento de canal. Vocês não têm noção do tanto que esse trem tá doendo. Esse aqui, ó, eu também recebi, olha só. Você também passou ontem. Esse. Ontem não, segunda passada. Então, tá. Então, nós temos 2 exercícios para corrigir, não é isso? Isso mesmo. Então, tá. Esse aqui é um. Isso. Um é daquele azulzinho e o outro é esse aí. Mas o do azulzinho eu não estou achando. Peraí. Franciele, eu te vi. Franciele é danada. Vou achar ele aqui agora, peraí. Aí, ó, já mandou. Já achei um aqui, já me mandaram. Tá ótimo, peraí. Não, esse aqui não. Peraí. Esta Franciele, eu vou te falar. Já achei aqui agora. Gente, eu tive aí, eu estou aí, né? Eu falei com vocês, mas que coisa que tamanho assunto. O povo não está fazendo nada aqui. Fiquei triste aí, né? Ninguém está usando máscara, o troço aí tá feio. Aí, vou achar aqui agora. Vocês podem falar comigo, gente, porque senão eu não aguento. Nós vamos aqui, ó. Enquanto eu estou conversando com vocês aí, vocês não enxergam nada, correto? Nada, né? Eu tô te vendo. Não, você está me vendo, mas você não está vendo nada que eu estou fazendo aqui no computador, né? Não, o que está espelhando aqui para mim é o trabalho do Ronaldo. Não. Do Ronaldo nós já vamos mexer nele agora daqui a pouco. Vamos ver se vai aparecer o que eu quero aqui agora. O que eu tenho aqui? Não, aí, agora ficou só a gente aí de novo, não é isso? Fala comigo, gente, é isso. Eu tô falando aqui, Paulo, com o microfone desligado. Não, eu tô te ouvindo normal.
Agora apareceu. Voltou de novo. Só tá vendo sua imagem, maior. E vocês eu tô vendo aqui tudo preto, para variar. Para variar aqui, ó. Esse aqui que eu tô procurando aí, ó. Esse aqui, ó. Vamos lá. Vocês pequenininhos. Então, vamos começar por esse aqui, ó. Então, apareceu aí, não é isso? Fala comigo. Sim, apareceu. Vamos lá. Vocês não acham ruim de eu pôr o nome de vocês aqui lá no site depois, não? Acho? Fala comigo. Bota essa não, né? Tá bonitinho aqui, tudo top. Vamos lá. Olha aqui, ó. Demonstra o DRE e o fluxo de caixa pelo método direto. Então, quando eu vou compartilhar sempre com vocês uma coisa interessante. Quando falar que a gente está mexendo aqui de fluxo de caixa, tá vendo? Toda vez que falar DRE, vocês podem ter na cabecinha lá que é o indireto, porque é a mesma coisa de montar uma DRE. Estou falando boa verdade ou mentira? Fala comigo. Vamos lá. Aqui. Demonstra o DRE e o fluxo de caixa pelo método direto do primeiro trimestre, janeiro a março, de operações de uma empresa de bens de capital, sabendo que o aporte inicial de capital foi de 20 mil, a empresa efetuou apenas uma venda em janeiro no valor de 100 mil, nenhuma venda em fevereiro e março, para recebimento após 60 dias. Comprou matéria-prima no valor de 40 mil para este equipamento em janeiro para pagar após 30 dias. Os custos fixos mensais são aluguel de 4 mil, salários e encargos 5 mil, despesas gerais no valor de 1.000. Ótimo. O que eu quero que a gente comece a pensar junto? Nesse exercício aqui, está estipulando data? Vou melhorar a pergunta, Fábio. Nesse exercício aqui, está falando em um período específico, tá certo? Nós estamos falando aqui, ó, de janeiro, fevereiro, março, e ela fez aqui os totais. Confere? Vai falando comigo, gente. Confere. Agora, na prática, isso aqui já devia estar acontecendo, não devia? Fala comigo, num raciocínio assim, tipo um raciocínio lógico. Isso aqui tinha que estar acontecendo já, não está? Acontecendo o quê? A empresa já está acontecendo. Por exemplo, deixa eu melhorar, deixa eu completar a pergunta. Aqui está janeiro, não é isso? Vocês concordam que aqui para trás tem um saldo de dezembro? Sim. Pois é, isso que eu quero que vocês saibam. Então, todas as vezes que pedirem, né, para vocês fazerem o fluxo de caixa de um determinado período, a primeira pergunta que vocês vão fazer é a seguinte: o que está acontecendo aqui para trás? Por quê? Se aqui tiver algum saldo, ele vai entrar somando essa receita de vendas aqui, tá vendo? Ou então, antes da gente corrigir, esse lucro líquido aqui, ó, do mês aqui, ó, ele tem que compor aqui esse aporte, tipo sendo um aporte de capital, vocês concordam comigo? Porque é muito difícil uma empresa chegar lá no final do ano zerada. Zerada que eu falo assim, sem ter lucro e sem ter prejuízo. Sempre ela vai ter um saldo, vocês concordam com isso? Um saldo positivo ou um saldo negativo. Então, quando for pedir para vocês fazerem um trabalho desse tipo aqui, vocês perguntam, mas qual que é o saldo de dezembro dessa conta aqui, ó, do lucro líquido ou tem prejuízo líquido? Vocês entendem? Isso aí são coisas que acontecem no cotidiano. Aqui a gente está treinando, né? Só isso aqui a palavra não é básico. A gente está treinando aqui uma situação, mas que essa situação vem acontecendo, porque a empresa não é nova. Então, vamos lá. Ela estruturou dessa seguinte forma: a receita. Qual que ela fez primeiro aqui? Aí, ó, então, ela fez
demonstração do resultado do exercício. Então, ela fez pelo método indireto. Qual que é a principal característica do fluxo de caixa do método indireto? Fala comigo. Eu gostaria de demonstrar o que está acontecendo agora. Não, repete, Fábio, porque está cortando, por favor. Esqueci a palavra. Ai, Apropriar, provisão. provisão. Isso. Então, toda vez que falar em DRE, a gente vai usar provisão, que nas palavras, né, técnicas e dentro da contabilidade, a gente está tratando de regime de competência, tá certo? A gente pode fazer as provisões dos pagamentos e dos recebimentos, independente se foram pagos ou não. Confere? Fala comigo aí. Vamos lá. Pode falar, Fábio. Pode cortar e... Ô, Paulo. Opa! Fala Então, no comigo. caso, quando falar DRE e fluxo de caixa pelo método direto, a Indireto. DRE seria o método indireto, não é isso? Exatamente. Ah, então eu fiz isso Exatamente. errado, porque eu fiquei na dúvida. Não, pode perguntar. Gente, nós não podemos ficar com dúvida nunca. Pergunta toda hora. Então, toda vez que pedir DRE, vocês vão ter que na cabeça que é regime de competência, regime econômico e elaboração da DRE por provisão. Só. Aí, naquela discussão que a gente teve na aula passada, é errado? Não. Mas o que acontece na prática? Eu dei o meu exemplo, que eu trabalho com os dois. Eu não consigo trabalhar somente com provisão. Vocês podem pesquisar isso depois, vou deixar o bate-papo aqui para quem quiser enviar, eu vejo aqui. Vocês podem pesquisar depois na internet, no Google, onde é que vocês acharem melhor. Vocês vão ver que, eu não vou usar a palavra picareta, não, que essa é uma palavra muito pesada. A maioria dessa profissão de consultor, o que acontece com consultor? A pessoa fala assim, eu sou consultor financeiro, tá bacana, respeito, eu não vou falar que admiro, não, porque eu sou. Só que eu admiro os que fazem as duas coisas. Por quê? Vocês concordam que isso aqui, é uma coisa que não é totalmente real? Por que ela não é totalmente real? Porque aqui, eu vou frisar de novo. Aqui, não está mostrando o que está acontecendo efetivamente. Aqui estão sendo projetados resultados de 3 meses, nas datas que estão ocorrendo. Tá certo? Por que eu sempre vou bater nesse ponto com vocês? Quando trabalharem no mercado prático e na empresa de vocês, alguém perguntar, vocês trabalham com qual regime? Vocês falam com os dois. Eu faço gerenciamento de empresas pelo regime de caixa e pelo regime de competência. Por quê? Porque você tem a situação financeira, regime de caixa, e você tem a situação econômica, regime de competência. Por quê? Porque o regime econômico, você faz uma provisão de um período na prática. Basicamente, é 1 ano, e você vai lá ajustando aquilo. Ótimo. Se o gestor tiver um acompanhamento minucioso das coisas que acontecem dentro da empresa dele, ótimo. Se ele não tiver, ele assusta. Um exemplo. Alguém provisionou prejuízo antes da pandemia? Fala para mim. Qualquer que for o seu... Não. Está vendo, Fábio, por que eu falo que tem que trabalhar com os dois? Por quê? Ninguém esperava ter prejuízo no ano de 2020/2021. Todo mundo achou, né? Nós vamos pegar a palavrinha lá do nosso excelentíssimo presidente da República, que era uma gripezinha. E o trem não é uma gripezinha, não, tá aí. Então, o que aconteceu com o mercado? Principalmente com o mercado financeiro. Bagunçou todo. Então, quem trabalhou só com esse aqui indireto, fluxo de caixa indireto, está com sérios problemas para prestar conta para os seus clientes. Porque como é que vai consertar? Consertar, conserta.
Mas é isso. Cadê as vacinas no Brasil? Pois é, eu também quero. Estou esperando isso. Essa pergunta, Fábio, a gente vai descontraindo aqui. É até bom você fazer essa pergunta. Eu acho, cara, que enquanto a gente não tiver essa vacinação em massa, aí não vai resolver o nosso problema, não. Eu estou com esperança ainda que vai vir um bom aí, vai até, nós estamos em junho, finalzinho de agosto, quem sabe, né? A gente já consegue uma vacinação em massa. Tem várias pesquisas mostrando aí que em escola, instituição de ensino, tem aquela coisa de proteger os alunos com quem já está imunizado. Então, tem um monte de coisa, não aguento mais. Eu vou ter que rodar para você, que você quer ver. Vou escrever aqui, Fábio. Espera aí. Nem eu, cara. Também nem eu. Tá difícil. Como se diz, eu vou escrever aqui, ó. Já deu. Agora, Fábio, a gente, quando fala, quando eu falo isso com vocês, não é só vocês, não. Falar para vocês que eu conheço N gente, ninguém está dando conta disso mais, porque quando a gente tem que acostumar com uma coisa que a gente está programando, está fazendo, ótimo. Agora, quando não tem jeito, cara, tá isso aí, ó, não está fácil, não, está difícil. Então, vamos lá. Ela estruturizou, fez a estrutura de um capital social aqui de 20 mil. Ela fez uma receita de vendas de 100 mil, matéria-prima 40, aluguel 4, salários em cargo 5, despesas gerais 1.000. E aqui ela colocou a ordem dos recebimentos. Então, ótimo. Receita de vendas 100 mil, CMV no mês de janeiro 40, informação confere. 100 mil, confere 40. Lucro bruto 60 menos as despesas, teve um lucro líquido de 50. Olha para você ver, Fábio, como é que eu falo para vocês sempre a prática. No regime de caixa, esse valor aqui vai aqui para cima, ele começa fevereiro com um saldo. Vamos ver se ela fez isso no outro exercício. Então, aqui ela fechou fevereiro com prejuízo de 10 e março com prejuízo de 10. Confere com o que vocês fizeram ou esse exercício, esse aqui em específico, vocês não fizeram? Fala comigo. Eu fiz, mas fiz errado. Não, então corrige. Aqui a gente pode estar errado também, não tem importância não. Corrige, que eu vou postar, eu vou colocar esses dois lá. Vou colocar esse e o da DRE lá também, tá certo? Então vamos lá para 2. Fechou ali. Aí, ó, esse aqui é a minha paixão. E é onde que eu aprendi a trabalhar e vou ser muito sincero e honesto com vocês. É onde que eu aprendi a ganhar dinheiro com consultoria. Eu aprendi a ganhar dinheiro na área administrativa e na área contábil, mostrando para o gestor o que ele realmente tem em caixa. Por que eu falo o que ele realmente tem em caixa? Tem muita gente que discorda desse pensamento meu. Qual que é o coração de uma empresa, gente? Fala comigo. É a área financeira. Isso. A área financeira que é, para mim, na minha opinião, caracterizada pelo que ela tem em caixa. Porque empresa que trabalha, existe muitas, que trabalha sem dinheiro em caixa, aí pergunta, Paulo, está errado isso? Não. Para mim, eu não sou a favor. Por quê? Você tem que fazer aporte de capital toda hora, tirar dinheiro que você não sabe de onde. Tem uma metodologia que eu uso, depois eu mostro essa metodologia para vocês, que chama-se lucro primeiro. Eu abro uma linhazinha aqui, ó, e antes de pagar as despesas, dentro do percentual de cada mês, eu tiro uma parcela, que eu chamo essa parcela de lucro primeiro, antes dos pagamentos das despesas. Vou fazer para vocês, pode me cobrar isso até o final do semestre. Eu vou fazer isso para vocês com o maior prazer, de acordo com o faturamento. Ou seja, você não pode pegar aqui 10 mil e falar que você vai colocar aqui 20%. Não adianta.
eu tenho um estudo que eu desenvolvi que mostra para mim qual que é o percentual que eu posso fazer isso. E eu tenho tido muito sucesso nessa caminhada minha aí. Depois eu mostro como é que funciona esse processo na prática. Então, caixa inicial do período de janeiro, 0. Ela teve um aporte de capital no valor de 20, beleza. Fechou com um saldo positivo de 10 mil. Agora, olha que interessante. Se ela fechou no mês de janeiro com caixa positivo, não vou falar logicamente, não. Nos nossos estudos, né, e como são compilados pelos nossos autores, ela começou aqui em fevereiro com um saldo positivo de 10, ou seja, o que ela teve de lucro aqui, entre aspas, porque aqui ainda não tem o imposto, a gente transfere para a primeira coluna do mês de fevereiro, confere? Então, ela tem um saldo positivo de 10 mil. Ótimo. Deduzimos aqui todas as despesas. Ela podia ter colocado... Não, tá certo. Então, ela fechou fevereiro com menos 40. Aí, o que acontece na prática? Como é que ela vai suprir esses menos 40? Ela tem que subir com ele para cá em março. Por quê? Ela vai começar o mês de março dela com prejuízo, concorda? Tem um prejuízo aqui. Aí, ó, como é que eu falo para vocês que eu gosto desse método aqui de regime de caixa? A receita dela, ela foi efetivamente recebida nessa data. Então, beleza. Então, aqui a gente já sabe que ela vai ter um saldo positivo de 60. Pagou todas as despesas, fechou aqui, ó, com 50 mil. Então, nos outros meses, independente do que aconteça, o caixa dela está positivo. Isso aqui em reuniões de diretoria, você pode explicar para a pessoa que ela tem um caixa positivo no mês de março. Beleza. Aqui, ó, comparação. Ó. Ela não tem caixa. Para vocês verem. Porque não vem para cá. Porque é provisão. A provisão, quando eu falo para vocês provisionar na DRE, é porque a DRE não usa mês a mês, ela usa período. É a diferença de regime de caixa, regime de competência. Controle financeiro e controle econômico. Aqui, ó, vocês vão lembrar que é controle econômico, DRE e fluxo de caixa indireto. E aqui embaixo, vocês vão lembrar que é controle financeiro e controle de caixa. É o que realmente ela tem na mão nos meses. Aqui no mês de abril, ela vai começar positiva aqui, com 50 mil, se fosse o caso. Dúvidas até agora? Fala comigo. Não. Vamos lá. Qual a necessidade de capital da... Desculpe. Qual a necessidade de capital de giro da empresa nesse período? Aí, ela tinha que ter falado dos dois. Vamos ver se ela falou. No mês de fevereiro, a empresa apresentou um carro... Aí ela falou só desse. No mês de fevereiro, a empresa apresentou um saldo de caixa negativo de 40 mil. Está aqui. O que mostra que necessitou de capital de giro nesse período, devido à falta de entradas de caixa no mês de fevereiro. O caixa inicial de 10 mil em fevereiro não foi suficiente para suprir as saídas de caixa da empresa durante o mês. Olha que legal, essa resposta dela aqui, ó, tá excelente, só para esse período aqui, ó. É o que a gente precisa. Ela não usou informação nenhuma aqui, ó, para falar para frente. Então, tá ótimo. Está correta a resposta dela. Quais seriam as alternativas não onerosas para gerenciar o fluxo de caixa? Cite e explique pelo menos duas. Vamos ver o que ela fez. Observando se a DFC
é possível perceber que o prazo de recebimento de clientes é maior que o prazo de pagamento aos fornecedores. Onde é que você achou essa informação aqui? Fala comigo, enquanto a gente termina de ler aqui. O ideal seria a empresa tentar um acordo junto aos fornecedores para prolongar o prazo de pagamento das matérias-primas adquiridas e tentar um outro acordo com o cliente para que o recebimento referente às mercadorias vendidas entre no caixa antes que a empresa efetue o pagamento aos fornecedores. Isso evitará que a empresa necessite de tomar empréstimo junto a bancos para suprir a falta de dinheiro. Fala para mim de onde você tirou essa informação, Franciele. Cadê a Franciele, gente? Cadê você, Franciele? Fala comigo. Ela não está aqui, não. Mas depois a gente pergunta para ela. Isso aqui não está errado, não. Só queria saber de onde que ela tirou isso aqui, ó. Essas informações. Ah, vou digitar aqui. Obrigado, Franciele. Então, quando você digita, a gente vai falando. Obrigado. Quais seriam as alternativas onerosas para gerenciar o fluxo de caixa? Cite e explique pelo menos 3. Vamos ver o que ela colocou. Uma das fontes onerosas para que a empresa obtenha recursos para financiar seu capital de giro seria o desconto de duplicatas. Está certo. Onerosa, deixa eu escrever. 3, 4. É o que se pega basicamente com taxas e botar aqui, com taxas e tarifas bancárias. Empréstimos. Está lá. No exercício 1, fala que o recebimento das vendas vai ocorrer em 60 dias e o pagamento dos fornecedores. Perfeito, Franciele. É porque eu não li aqui. Está certinha a sua resposta. Pode considerar aqui. Pode considerar, gente, todo mundo que ela escreveu aqui está certo pelo que ela escreveu aqui. Está correto. Então, ela colocou aqui, ó, fonte onerosa. Uma das fontes onerosas para que a empresa obter recursos para financiar seu capital de giro seria o desconto de duplicatas. Também está correto. Só que esse desconto de duplicatas, igual está aqui no chat, ela vai inserir taxas e indexadores que o banco vai oferecer, independente de qual que seja o cliente dele. Que nada mais é do que a empresa ir até uma instituição financeira e adiantar o recebimento das contas a receber de clientes. Está correto. Outra forma seria a obtenção de um empréstimo bancário que terá por finalidade suprir a necessidade de capital de giro. Mas vale ressaltar que, ao optar por um empréstimo bancário, a empresa estará sujeita ao pagamento de taxas de juros sobre o valor tomado. Correto. Outra opção seria utilizar uma conta garantida, que é mais uma possibilidade para que a empresa possa obter capital de giro para um curto período de tempo nessa opção.
as taxas de juros são mais elevadas. Está perfeita essa resposta. Dúvidas nessa resposta, gente? Fala comigo, se vocês estão entendendo o que ela está O escrevendo. desconto de duplicata seria o quê? Olha só, Fábio, vou te explicar agora. Só responder aqui também. Não, ok. A Vanessa só conseguiu entrar na aula agora. Eu falei com ela, ok, bom. Olha só, Fábio. Nós já falamos disso. Eu vou te lembrar, vou te relembrar, você vai entender. Quando a gente vende a prazo, Flávio, para um determinado cliente, você vai pensar você como empresa, tá ok? Você emite boleto, não emite? Duplicata com vencimento para frente, não é assim? Cadê o Fábio? Está aqui. Vai falando comigo, Fábio. Uhum. Então, o que acontece? Pode deixar seu áudio aí com televisão, com som, não importa não. O que acontece? Quando você faz a emissão dessa garantia de pagamento, isso a gente chama na prática de garantia de pagamento para os seus clientes, geralmente você dá um prazo de recebimento, não é isso? Ou 30, 60 e 90, ou 30 e 60, concorda? Aí o que você tem lá no caixa da sua empresa? Um papel, não é? Que vai vencer daqui a 30 ou daqui a 60 dias, que esse camarada que é seu cliente vai te pagar, não é assim que funciona? Sim. Então, existe essa operação aqui, ó, que chama de desconto de duplicatas. Você pega essas duplicatas, vai lá no seu gerente do banco, pessoa jurídica, e desconta esse monte de papel aqui, que a gente chama de duplicata, com uma taxa de juros e faz dinheiro em cima delas. Tem problema isso? Não tem. Só que, se você tiver algum problema com esse desconto aqui, que no caso é o seu cliente, o banco não vai atrás do cliente, o banco vai atrás da sua empresa. Você que tem que pagar, você é corresponsável pelo desconto dessa duplicata aqui. Tá certo? Essa operação aqui tem uma taxa de juros um pouco alta. Deu para entender o que é isso? Entendi. Beleza, você vai transformar papel que você tem garantia de recebimento de cliente em dinheiro, com taxa de juros e indexador também. Mais nada além disso. É ruim? Não, porque você não empata o dinheiro não fica parado. Mas tem taxa de juros em cima disso aqui. Isso aqui, ó, depois vai impactar aqui, ó, no final do seu lucro aqui. Por que você vai ter que fazer um estudo para ver e adequar o que você está tendo de lucro e o que você está tendo de prejuízo. Você concorda? Porque vai diminuir a margem. Dá para entender isso? Sim, você vai ter que pagar o juros, né? Exatamente. Se voltar, sim. Ah, não. Além de se voltar, você vai ter que cobrir o prejuízo dessa duplicata descontada, que a gente chama PCLD, Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa. Você ainda vai ter que pagar a taxa de juros em cima, no ato do desconto, ou seja, no ato do montante do total das duplicatas que você for descontar lá. Tá certo? Todo mundo faz? Faz. Isso é usual no mercado hoje. Vamos lá. O Neroso está aqui. Olha, pô, junto aí, brilhou. Então, vamos usar isso aqui. Vamos lá. Tucupi Mineradora se concedeu na venda realizada. Gente, essas questões aqui são todas questões de concurso, tá? Já vou avisar para vocês. Eu devia ter colocado aqui. Isso aqui já caiu. Depois eu explico para vocês porque que eu repito questões de concurso para vocês. Então, olha só. Tucupi Mineradora se concedeu na venda realizada para a GRS Mineiras LTDA um desconto de 5% sobre o valor da duplicata. Caso a GRS a pagar, né, ou paga até um determinado dia específico antes do seu vencimento.
À luz da legislação societária vigente das normas emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, ocorrendo o efetivo pagamento da duplicata no dia determinado, o valor correspondente ao desconto concedido deve ser classificado na demonstração do estado do exercício do CUPI, em que ela marcou despesa financeira. Quem mais marcou despesa financeira? Foi comigo. Fala, Vanessa. Não seria, talvez, abatimento sobre venda? Beleza. Não, não seria, não. Espera lá. Aí, seria não. Vanessa, pode falar, pode abrir seu áudio ou escrever aqui. Eu estou vendo sua mãozinha. Não, você perguntou quem marcou. Ah, você marcou despesa financeira. Isso. Beleza. Por quê? Espera aí, deixa eu abrir o negócio. Por favor. A resposta está correta, mas eu quero saber por quê. Se vocês falar comigo que chutou, gente, não tem importância não. Mas eu quero saber o porquê. Por que que aí tá um? Aonde? Ah, não, Aí, não. ela numerou aqui como um. Agora eu quero saber por que que é despesa financeira. Por que que não é abatimento sobre venda? Porque eu acho que já não é a mais sobre a venda. Eu acho que é mais agora relacionado a duplicata, não é sobre... Exatamente, exatamente. Por isso que é despesa financeira. Então, eu nem vou falar o embasamento legal, não. Pode pensar por aí mesmo, que aí não confunde vocês. Isso aqui tem a ver com duplicata descontada, então é despesa financeira, não é abatimento sobre venda, não. Pode pensar desse jeito aí. É melhor do que eu dar um embasamento legal para vocês. Está ótimo, vocês. Dúvidas aí, eu posso ir para frente. Fala comigo, gente. Vocês estão falando mais comigo aqui? Pode. Tá. Ó. Liberaram a vacina para os professores aqui em Belo Horizonte. Eu acabei de saber aqui. Ó. Pergunta se eu vou lá amanhã. Ah, se eu fosse você, eu ia. Ah, eu vim até agora, vou falar com vocês, que eu ia agora. Acabei de ver a notícia aqui, ó. Sexta-feira, sexta e sábado, dia 4, 5, 6, trabalhadores da educação do ensino superior de 18 e 59 anos. Aí, ó. Deixa eu só dar essa notícia aqui, ó. Aí, gente, é mais um motivo. Sabe aquele pessoal que fica no banco e de Hum. manhã, de madrugada, e fica lá deitado? Não, ele não vai chegar a tanto, não, porque eu tenho que mostrar os contratos. Nossa, tem que compartilhar no grupo da coordenação aqui. Qual que é a notícia, Paulo? Os professores, está liberada a vacina a partir da manhã aqui em Belo Horizonte. Ah, tá. Eu tô quase tomando a segunda dose, mas eu passei tanto mal. Não fala não, gente, eu fico com medo, não fala não. Eu vou tomar de qualquer jeito, passando mal ou não. Não, com certeza, mas... É. Olha só. Então, deu para entender dessa maneira aqui? Ficou melhor para entender do que eu falar o embasamento legal? Não é Ô, Paulo, abaixo... Oi, fala. é despesa pelo fato de agora a dívida não ser mais com a empresa, não é isso? Exatamente, é com o banco. Isso. Mesma coisa que o Fábio falou, em outras palavras. Melhor do que eu dar um embasamento legal aqui e vocês confundirem. Tá certo? Então, vamos lá. Agora aqui,
Os dados que seguem foram extraídos do balancete de verificação da empresa Paulista Plásticos Limitada em 31 de 2 de 2008. Então, aqui, ó, venda de mercadorias, 250 mil, devolução de vendas, 7 mil, estoque inicial de mercadorias, 35 mil, abatimento sobre compras, 6 mil, abatimento sobre vendas, 4 mil, devolução de compras, 11 mil, estoque inicial de mercadorias, 25 mil, e compras de mercadorias, 190 mil. Espera aí, eu vou fazer uma coisa com vocês aqui. Ó. Antes de eu mostrar, da gente, né, compartilhar a resposta, eu quero passar uma coisa para vocês. Considerando as informações acima, o lucro bruto da empresa paulista em 31 de 12 de 2008 foi de... Fala comigo. Venda de mercadorias é conta de DRE? Fala comigo. Não. Hã? Não. Fábio, é receita de venda. É receita de vendas. Ah, é verdade. Essa aqui é. Devolução de vendas é conta de DRE? É. Agora sim. Agora vem, estoque inicial de mercadorias é conta de DRE? Acho que não, acho que é de balanço patrimonial. Isso, não é conta de DRE, tá correto. Abatimento sobre compras é conta de DRE? Sim. Abatimento sobre compras é? É. É? Ele disse que não. Hã? Ele disse que não. A Cielo diz que não. Então, vamos lá. Abatimento sobre vendas é conta de DRE? Sim. Vamos lá. E devolução de compras? Também. Tá vendo como é que... Olha só. Eu vou ensinar um macetezinho aí para vocês, que vocês já devem saber. Escreve para mim assim, CMV é igual. Ela colocou aqui, ó. Estoque inicial mais compras menos estoque final. Só que eu vou colocar aqui devagarzinho. Ó. Só que compras, você tem que deduzir devolução de compra, abatimento sobre compra, tudo que foi em relação a compras. O estoque inicial você tem aqui, ó, tá vendo? Ó? Estoque inicial de mercadorias você tem aqui, estoque final de mercadorias você tem aqui. Então, você tem esse e tem esse. A gente precisa achar compras. Vamos ver o que ela fez aqui. Olha lá. Estoque inicial, 35 mil. Tá aqui, ó. Certinho. Aí, ó, que beleza. O que ela fez com as compras? Ela usou o saldo de 190 mil, que é o compra de mercadorias, menos o abatimento sobre compras, 6 mil, e menos os 11 mil de devolução sobre compras. Confere? Aí, o que acontece? Ela achou o valor de compras líquidas, que é 173 mil, que é 190 mil, menos 6 mil, menos 11 mil. Então, ela tem que 35 mil mais 173 mil, menos 25 mil, que é o estoque final. Ela achou aqui um CMV de 183 mil. Correto. Vamos lá. O que ela fez? Toda vez que falar de receita bruta de vendas, vou mostrar para vocês aqui de novo o macetinho. Tá? Receita bruta de vendas, 250 mil. Está aqui.
Tudo que tem a ver com vendas, ela colocou aqui, ó, que é conta de DRE, ó, devolução de vendas e abatimento sobre vendas. Ela veio aqui, achou uma receita líquida de 239 mil, menos o CMV que ela achou aqui em cima, 183 mil. Então, chegamos em um lucro bruto de 56 mil. Confere? Todo mundo chegou nesse resultado ou não? Fala comigo, gente. Se não chegou, não tem importância também, não? Sim. Valeu, Ronaldo. O seu eu vi, Ronaldo. Ronaldo, só esse aqui que você confundiu, você entendeu o porquê? Só esse aqui, né? Eu vi o seu, Ronaldo. Só esse aqui. Beleza. Valeu, Ronaldo. Pronto. Vamos lá. Acabou, né? Não, aí, ó. O lucro bruto apresentado na demonstração do resultado do exercício é decorrente da diferença, receita líquida e venda em custo de mercadorias vendidas. Tá certo. Aqui, ó. Lucro bruto. Vamos lá no 4. Extraiu-se da contabilidade da companhia Ômega S.A. os seguintes dados. Vendas de mercadorias, 357.400. Estoque inicial de mercadorias, 134.500. Compra de mercadorias no período, 236.800. Estoque final de mercadorias, 111.300. Considerando exclusivamente os dados acima, o resultado com mercadorias, que é a mesma coisa que CMV, está vendo? Referente aos dados apresentados em reais, ela fez a mesma conta, creio eu. CMV, estoque inicial mais compras menos estoque final. Então, está lá, os 134.500, estoque inicial, mais compras, 236.800, está aqui, ó, menos estoque final, 111.300. Aplicação direta de fórmula. Então, resultado com mercadorias, 97.400. Beleza. Vamos ver essa aqui, uma teoriazinha. As vendas de produtos ou mercadorias são frutos das negociações que ocorrem entre vendedores industriais ou comerciais e compradores, revendedores ou consumidores finais, mediante acordo entre as partes com relação à quantidade e qualidade, ao preço e às condições de pagamento nas empresas comerciais. Tais operações são a principal fonte formadora do estoque, quando comprados ou geradores de receita operacional bruta, e quando vendedoras, quando a geração de resultados. Os abatimentos concedidos representam a redução de preço que se manifesta na situação de pós-venda em decorrência de avaria ocorrida com bens inclusos na nota fiscal. Por que é isso? Explica para mim. A resposta está correta, eu quero saber o porquê. Escreve lá para mim. Ou pode falar. Fala comigo, gente. Correto. Isso mesmo. Exato, Ronaldo. Certíssimo. Então, aqui, fechamos esse exercício. Dúvidas nesse, gente, ou podemos ir para frente? Fala comigo.
Esse aqui eu vou postar do jeito que está lá na hora que a gente terminar a aula, tá ok? Então, vamos interromper aqui. Vamos lá. A Vanessa está com a mão levantada aí, mas já acabou, né, Vanessa? Já. Então, vamos lá. O que eu fiz para hoje? Hoje a gente vai começar a estudar esse mocinho aqui, ó, de forma igual a gente estudou a DRE. Eu fiz um compiladozinho para vocês terem esse material aqui para estudo. Quer ver? Olha só. A gente vai começar. Balanço patrimonial. É a demonstração contábil destinada a evidenciar quantitativamente e qualitativamente, numa determinada data, a posição patrimonial e financeira da entidade. Vou precisar de vocês. O que é posição patrimonial? O que é posição patrimonial e o que é posição financeira da entidade? Fala para mim. Cadê vocês, gente? Fala comigo, gente. Vou pôr o chat aqui para vocês falarem. Ou vocês preferem que eu fale? Se tiver dúvida, eu vou falando. Pode ser assim? Olha só, gente. Posição patrimonial é a posição econômica, regime de competência. Posição financeira, regime de caixa. Da mesma forma que a gente faz a DRE com regime de caixa e de competência, a gente tem condições de fazer o balanço patrimonial com regime de caixa e com regime de competência. Deu para entender isso? Fala comigo. Se não der, vocês levantam a mão aí e me interrompem. Vamos lá. Ô, Paulo, no Fala. caso, essa posição patrimonial é o que mesmo, perdão? Regime de competência, provisão. Você provisiona o balanço em conjunto com a DRE de um determinado período, competência. E a financeira, você faz o balanço patrimonial mês a mês para o seu controle de caixa. Respondi? Sim. Beleza. Finalidade: evidencia a situação patrimonial e econômica de uma entidade em um determinado momento. Então, ele consegue mostrar a visão patrimonial, regime de competência, e a visão financeira, regime de caixa, em um determinado período de tempo. Então, aqui está a funçãozinha desse moço aqui. Vamos lá. Conteúdo e estrutura. Aí a gente vai lembrar do que a gente já vem estudando lá desde o primeiro período. Então, o balanço patrimonial é constituído pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. Publicação obrigatória do balanço patrimonial comparativo, ano atual e ano anterior, em 2 colunas. Isso aqui eu quero que vocês entendam o seguinte: toda vez que a gente vai fazer um estudo e fazer uma publicação de balanço, a gente sempre vai comparar 2 anos. Por quê? Se a gente fazer o balanço patrimonial de um ano só, qual que é a visão que a gente vai ter da empresa em relação a ela mesma? Vocês concordam que é nenhuma? Porque durante o primeiro ano de funcionamento, a gente tem que ter como base para fazer comparações e para fazer projeções dos próximos exercícios. Confere? Sim. Isso aí. Então, vamos lá. Publicação anual coincide com o ano civil. O que é o ano civil? É o ano corrente. Por exemplo, nós estamos em 2021, confere? Então, o nosso ano civil
o nosso ano civil e o nosso ano... Esse ano civil coincide com o ano que a gente está em exercício. Tá certo? Então, vamos lá. Então, está aqui, ó, bens e direitos ativos, que a gente pode chamar de investimentos, passivo, obrigações com terceiros, que a gente chama de origem de recursos, patrimônio líquido, obrigações com acionistas ou consórcios, ou capital próprio, que a gente chama também de patrimônio líquido. Confere? Vamos lá. Ô, Paulo, o ano em exercício seria esse ano e o próximo, não é? Não, aí é que É tá. o ano? Completa, Vitória. É o ano que eu estou e o próximo. Eu lembro da Verônica falando algo do tipo. Exato. Pode ser de 2 ou 3. Se a empresa tivesse o ano de 2020, bastaria. A gente ia fazer a comparação do ano de 2020 em relação ao ano de 2019 ou vice-versa. Certo? Certo. Então, vamos. Então, aí a gente vai aqui, ó, a ciência contábil, pelo método consagrado das partidas dobradas, procura evidenciar em cada operação econômica ocorrida na empresa a causa e o efeito por ela provocados na estrutura patrimonial. O que significa isso? Débito e crédito. Essa aqui eu vou lembrar de quem? Deixa eu ver se ela está na aula aqui hoje. Da Ana Luísa. Aqui, Ana Luísa. As contas utilizadas para relacionar os valores de cada item que compõe o patrimônio, assim este ficará em perfeito equilíbrio. O método registra, então, as movimentações ocorridas em determinado período, sejam elas saídas de recursos, sejam elas entradas de novos bens ou pagamentos efetuados. Ou seja, para cada débito tem um crédito de igual valor para a construção do balanço patrimonial. Débito e crédito. Se tiver dúvida, vocês me falam aí. Aí eu coloquei para vocês, ajustes nas contas patrimoniais e resultado. Lembrando, contas patrimoniais compõem o balanço patrimonial. Contas de resultado compõem a DRE. A única conta de resultado que vem para o balanço é a conta de lucro ou prejuízo acumulado, que hoje o lucro é distribuído entre as contas que estão dentro do PL. Confere? Para que os demonstrativos mostrem a realidade da situação econômica, regime de competência, e financeira, regime de caixa da empresa. Então, a gente vem linkando aqui, ó, baixa de elementos do ativo, depreciação do ativo imobilizado, confrontação entre receita e despesa, atualização dos estoques. Vocês vão lembrar aqui, ó, que é em relação com as contas clientes, imobilizados de consumo. Tá certo? Vamos lá. Após o ajuste das contas, são transferidas para a conta reserva de lucros e perdas ou prejuízos. Perdas e prejuízos aqui é a mesma coisa, com o objetivo de apurar o resultado do período. Então, eu coloquei aqui para vocês como é que é feito um patrimônio líquido hoje. Capital social, vocês já conhecem. Ações em tesouraria são ações emitidas pelas próprias SAs. Reserva de capital, a gente vai estudar isso aqui tudo a fundo. Eu coloquei aqui, ó, só para elucidar, para vocês verem como é que fica. Ajuste de avaliação patrimonial, nós vamos estudar essa conta aqui a fundo também, não precisa preocupar agora, e reserva de lucro. Então, a gente não chama mais de lucro, a gente chama de reserva de lucro, e a gente tem o total do patrimônio líquido aqui, ó. Tá vendo que aqui, ó, está mostrando lá para a gente sempre direitinho que é um ano em relação ao outro.
Eu deixei aqui, coloquei a tarjeta para vocês sempre não confundirem, que é um ano em relação ao outro ano. Isso aqui depois, em análise das demonstrações contábeis, a gente vai ver a fundo como é que faz isso. Certo? Vamos lá. Nova estrutura do balanço, porque a gente trabalha com 3 instruções normativas ou 3 leis legais. Então, ficou assim, ativo circulante, que a gente já estudou tudo. Mostrei para vocês aqui, ó, disponibilidades, direitos realizáveis no curso de exercícios sociais e aplicação em despesas do exercício seguinte. Como é que fica isso aqui na prática? Olha só. Circulante e não circulante. No não circulante, a gente vai ter o realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. O que quer dizer isso? Que antigamente a gente tinha uma conta que chamava ativo diferido. Esse ativo diferido aqui, não quero que vocês se preocupem com isso, não. Eu quero que vocês se preocupem com essa comparação aqui, ó. Comparativo de como que se fazia um balanço antes e como é que ele fica depois da alteração da lei. Isso, para os alunos de contábeis, é específico, que é a Lei 11.706, e essa aqui, ó, é o que a gente precisa, que é o depois, que é a Lei 11.638. Por que eu falo isso? Porque toda estrutura de balanço patrimonial, a gente vai seguir isso aqui, ó. Ativo circulante, que a gente vai chamar de disponibilidades, direitos realizáveis no curso de exercício social e aplicações de recursos e despesas do exercício seguinte. O que eu quero dizer com isso aqui dentro do ativo de circulante? Que são contas de curto prazo e são contas vencíveis no exercício que a gente está, por exemplo, exercício de 2021. E no ativo não circulante, a gente tem os subgrupos realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Confere? Essa aqui é a estrutura que a gente tem que usar agora. Combinado? Vamos lá. Passivo, a mesma coisa. Eu não quero ficar lendo isso para vocês. A gente vai tratar de passivo circulante. E agora, ó, passivo não circulante. Antigamente, funcionava dessa forma. Hoje, a gente está trabalhando passivo circulante, obrigações de curto prazo e passivo não circulante, que são obrigações de longo prazo. Tá certo? E o patrimônio líquido, que a gente agora está trabalhando com a 11.638 de 2007, que tem as seguintes contas: capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucro, ações e tesouraria. A única coisa que eu quero que vocês gravem para mim, que ações em tesouraria é uma conta redutora do PL, ou seja, ela é entre parênteses, e prejuízos acumulados, que é o resultado quando a DRE dá negativo após a apuração de lucro e prejuízo. Tá certo? Vamos lá. Não preciso, isso aqui vocês vão ler isso aqui depois lá a título de conhecimento. Nós não vamos aprofundar nisso, não. As contas que foram extintas, não precisa, isso aqui eu quero só que vocês leem depois lá, porque isso aqui é instrução e normativa legal. Eu fiz um material completo para vocês terem esse material aqui para consulta. Não precisa preocupar com ele, não. Extinguiu e as contas, aí eu quero que vocês lembrem disso aqui, ó. Como é que é composto o patrimônio líquido hoje? Capital social, que é o capital incorporado pelos sócios, menos o capital a realizar, que é um capital ainda que não foi incorporado pelos sócios, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, se for o caso, reserva de lucro, a ações em tesouraria, que eu mostrei para vocês aqui, que é uma conta redutora, e prejuízos acumulados. Beleza. E aqui, ó,
vem compilando e mostrando para vocês como é que funcionava o PL antes e como que funciona o PL agora. Aqui, ó, é como que a gente faz a estrutura do patrimônio líquido hoje. E que a reserva de lucro é constituída por essas contas: reserva legal, reserva estatutária, reserva para contingência, reserva de lucro a realizar, reserva de lucros por expansão e reserva especial para dividendos e obrigações não distribuídas, menos ações em tesouraria, ajuste de avaliação patrimonial e prejuízos acumulados. Essas contas aqui, ó, a gente vai estudar uma a uma e como que é feita a distribuição em numerário aqui dentro, não nessa disciplina. Nessa disciplina, eu quero e preciso que vocês saibam que tem dentro do patrimônio líquido essas contas. Reserva de capital, reserva de lucro, não, vamos começar de novo. Capital social, reserva de lucro, reserva de capital, reserva de incentivos fiscais, ações em tesouraria, ajuste de avaliação patrimonial e prejuízos acumulados. A gente fecha a estrutura toda do balanço patrimonial. A conta de lucros acumuladas, eu quero que vocês gravem que vai ter uma destinação para o lucro do exercício dentro dessas duas contas aqui, ó. Reserva de lucro e reserva de capital. Só. Como que faz isso? É um outro caso que a gente vai estudar em outra disciplina. E aí a gente fecha a estrutura do balanço patrimonial. Aí ele vem falando aqui, ó, que o PL, a gente já estudou isso aqui, ó, que é um cálculo de uma situação líquida. Vocês lembram disso? Ativo maior do que passivo, situação líquida positiva. Ativo menor do que passivo, situação líquida negativa. E ativo igual ao passivo, a gente tem um PL nulo, que é um PL igual a zero lá, e significa que a empresa não significa que ela está tendo prejuízo. Tá certo? E aqui, ó, o meu muito obrigado. Deixa eu interromper aqui. O que nós temos para hoje agora? Para hoje agora, não. O que nós temos para fazer? Olha só. Deixei bonitinho aqui para vocês verem. Deixa eu ver se é essa. Não. É essa. Aqui, ó. Não, mas não é essa aqui. Aqui, ó. O que eu vou pôr lá para nós? Olha só, para a próxima aulazinha, para a gente treinar a estrutura. Olha como é que fica legal. Então, aqui, ó, tem várias contas. Após a elaboração do balanço patrimonial, qual que é o valor do PL? Beleza. Depois, dentro dessas contas, vocês vão fazer a elaboração como base do balanço patrimonial, vou mostrar se ela teve evolução ou não. Depois, uma de múltipla escolha para vocês pensarem direitinho, para a gente fortificar a nossa base. Depois, todas aqui, ó, vai envolver um pouquinho de impostos. Vocês vão lembrar direitinho, a gente vai discutir na próxima aula direitinho. Essa aqui, ó, eu quero que vocês pensem nela com carinho. Essa demonstração financeira aqui, ó. A única coisa que vocês não sabem, sabem, mas eu não falei ainda, é a palavrinha aqui, ó, balanço social. Tá ok? Então, esse aqui eu já posto lá para a gente fazer para a próxima aula. Vou interromper. Ô, Paulo, fala comigo. Nessa número 3 tem contas aí que é de resultado, não é isso? Eu passei o olho por cima. Aqui? Acho que é a 3 mesmo. Aqui, Vitória, vê. É na de cima, 2? Acho que é a 2. Tem conta de resultado aqui, ó. Então, para você fazer o balanço patrimonial, o que você vai ter que fazer primeiro? A DRE. Exatamente.
Isso aí. Então, todo exercício que eu estou trazendo para vocês vão ter que treinar a base. Fala para mim se tem dúvida. Deixa eu ver aqui. O que o Fábio me perguntou? Posição patrimonial é o que é já inerente à empresa. Deixa eu responder aqui. Após os cálculos. Após os cálculos. Isso aí. Dúvidas, gente? Fala comigo. Kelly Oliveira, obrigado pela sua participação hoje aqui. Conta comigo sempre. Fala comigo, gente, se tem mais alguma coisa. Fala comigo, gente. Cadê você? Não, somente isso mesmo. Para semana que vem, né, Paulo? Só. Para semana que vem. Obrigada. De nada, Kelly. Fica Boa aí. noite. Boa noite. Tamo junto aí. Pode ficar tranquilo aí que vamos caminhar aí. Gente, então, muito obrigado pela companhia de vocês hoje. Fica aqui meu agradecimento, meu muito obrigado. Essa semana eu estou aqui em Belo Horizonte, que eu estou resolvendo uns problemas que eu precisava resolver aí da faculdade. Tem esse feriado, então não valia a pena. Semana que vem eu estou aí com vocês de novo, novamente. Tá? Ana Luísa, joia, fala. Ana Luísa vai perguntar, cadê ela? Fala comigo, Ana Não, Luísa. Nada? eu tô falando tranquilo. Beleza. Fique com Deus. Ivan, prazer em ter você aqui, viu? Obrigado pela sua presença aí. Você voltou. Qualquer dúvida que você precisar, só me chamar. Ivan voltou aí também, tá, gente? Ivan era antigo da DM, voltou, tá com a gente aí de novo. Fica com Deus, gente. Um grande abraço, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.